É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial. A gente vai falar sobre implante, sobre a saúde bucal, o cartão de visitas nosso. E eu tive a honra de ter dois profissionais, o doutor Edmilson e a doutora Regiane, aqui comigo, para falar um pouquinho, porque a gente precisa saber, né? Antes a gente falava mais em dentadura, hoje o implante tomou uma proporção maior, né, doutor? É assim, né? E é um canal que as pessoas precisam saber, que não é uma coisa tão difícil. Bom dia, Alessandra. Um prazer muito grande estar com você. Bom dia, Regiane Scandiuzzi, a quem eu admiro tanto, tenho tanto respeito pela sua pessoa, pelo seu trabalho, um orgulho muito grande de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu sinto muita felicidade de estar tendo a oportunidade de participar de um programa que leva à prestação de serviço, que leva à informação às pessoas e poder falar daquilo que nós mais amamos, que é a odontologia, em especial a implantodontia, essa especialidade que tem tomado tanto presença na vida cotidiana das pessoas, tem ajudado tantas reabilitações, tantas recuperações de saúde e também, por que não dizer, de autoestima, trazendo as pessoas a uma vida mais sadia, mais efetiva. Então, é muito orgulho poder estar participando com vocês dessa informação, levar às pessoas uma mensagem do bem, como o seu programa tão bem faz. Não, é importante isso, porque eu falo assim, o sol nasceu para todos, né? E quando eu converso com a Regiane, às vezes, as pessoas têm que entender que o profissional, ele indica o outro profissional, e isso é muito importante, né? A Regiane indicar o seu trabalho, você indicar o trabalho da Regiane. Não existe uma competição, né? É tudo para o bem-estar do paciente, né? É bem isso, Alessandra. Quando a gente comentou sobre o programa e de cada fase trazer profissionais que são especialistas, quando você comentou sobre implante, eu não poderia deixar de convidar outra pessoa, a não ser o doutor Edmilson. Profissionalmente falando, eu penso que ele traz uma odontologia ímpar para Ribeirão, para o nosso estado, para o Brasil. Ele faz uma odontologia nível ouro dentro da implantologia. É importante a gente saber que dentro da nossa odontologia existem especialidades e a pessoa tem que ter o prazer de trabalhar em determinadas áreas com o seu maior bem-estar, com o seu maior limite para essa área. Não é uma área que eu atuo dentro do meu consultório e a gente precisa trabalhar em conjunto com outros profissionais. Então, dentro das especialidades, que fique claro que não existe rivalidade, né? Não existe competição, né? Que a gente trabalha junto, que a gente bate papo, tira dúvidas, que a gente fecha diagnóstico junto. E volto a afirmar, na parte de implante, de verdade, hoje vocês estão com, no meu ver, um maior implantologista que a gente tem em Ribeirão. Então vamos falar um pouquinho de implantologia, porque é uma coisa prazerosa falar, porque Sim. Não é tão
Sim, com certeza, muito prazerosa. Eu só queria te pedir uma permissão para completar as palavras da doutora Regiane, né? Visto que todas as palavras eu concordo integralmente contigo e acho importante que o público saiba que essa tangência entre outros profissionais de várias áreas, ela acontece primeiro porque a odontologia é muito grande. O nível de conhecimento necessário para você praticar uma odontologia de alto padrão requisita muitos saberes, muito envolvimento com estudo, com conhecimento e principalmente que existem multitalentos, pessoas que são muito talentosas em outras áreas, que você soma essas áreas para o objetivo maior, que é justamente o bem-estar dos nossos pacientes. Isso é mais importante, é o cuidado, né? A somatória de talentos para cuidar da pessoa. Esse é o ponto principal que me chama me dá muita alegria trabalhar em grupo, em equipe, e por isso eu tenho o maior orgulho de trabalhar com a Regiane Scandiuzzi. E me fala uma coisa, a implantologia é uma técnica que hoje está sendo mais divulgada. Sim. Mas ela já é antiga, né? Sim. Alessandra, a verdade é espetacular essa pergunta, porque remonta ao ano de 1965, quando o primeiro paciente foi operado e tratado. A implantodontia ela foi desenvolvida por um profissional da Suécia, era um médico ortopedista, chamado Per Ingvar Brånemark. Ele se sensibilizou com o fato das pessoas serem mutiladas, terem perdido todos os seus dentes, e a ideia do Brånemark era reabilitar essas pessoas funcionalmente. Então ele começou a projetar toda uma terapia que foi consagrada a partir do ano de 1965. Então, não é uma especialidade nova, nós já temos aí 55 anos de trabalhos comprovados, de ciência pelo mundo todo, várias universidades comprovando todas as teorias originais e a prática clínica trazendo aos nossos pacientes conforto, satisfação. Então, realmente é um campo muito maravilhoso que a gente tem muito orgulho de atuar. Então, por exemplo, a pessoa perdeu o dente. Qual o passo? Eu já procuro o profissional? Sim, exatamente, Alessandra. Na verdade, o público precisa saber que quanto mais breve for a atenção ao seu problema, maior a capacidade de solução você tem para oferecer. É importante dizer para as pessoas que se você perde um dente, fatalmente vai acontecer problemas com a sua mordida, pode acontecer problemas com perda óssea, perda gengival, e o profissional competente, capacitado, ele se envolve para poder devolver a normalidade ao paciente num período de tempo muito curto, muito breve. Quanto mais rápido, melhor a atenção. E todo mundo pode fazer esse tipo de procedimento? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Nós precisamos destacar, né, a grande evolução da especialidade, porque no passado, para recuperar diferentes tipos de pacientes com diferentes perdas dentais, muitas vezes isso requisitava técnicas complexas, né? Por exemplo, os enxertos ósseos, tal. A evolução da implantodontia hoje, ela permite que você recupere um paciente até mesmo sem enxertos. Então, nós temos uma gama de tratamentos que variam desde as perdas totais, onde técnicas muito simples podem estar a serviço de uma recuperação imediata. Existem situações que pessoas que passaram 30 anos usando uma prótese total, uma dentadura, como a gente gosta de comentar, e em cerca de 3 dias você pode reabilitar essa pessoa dentro de uma qualificação de excelência. Então, isso é possível. Não, e você falou uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente não vê muitos casos, né, Regiane, de dentaduras, de pontes, né? Era isso que chamava. E agora é só o implante, né? Muito mais bonito, né? Para a gente que não entende nada ver. E para a pessoa também é muito mais saudável, né? É bem isso mesmo. O que acontece? Com a evolução, como o Dr. Edmilson passou, a situação do tratamento foi ficando mais acessível. As pessoas foram tendo mais informações, as experiências foram ficando cada vez mais fáceis de serem realizadas, e aí as pessoas que antigamente usavam dentadura ou uma prótese móvel, que assim a gente chama, começaram a entender que o fato de ter o osso, de ser orientado,
pode ser instalado. Então, uma das maiores dúvidas que eu sinto que a pessoa que não tem conhecimento chega aqui no consultório, pergunta e fala: posso colocar? Será que eu tenho osso? Eu perdi dente há muito tempo, eu uso uma dentadura há muito tempo, posso colocar? Então, aí a gente normalmente pede alguns exames específicos para esse paciente, como as radiografias, que a gente já falou numa outra entrevista. E aí eu passo a bola sempre para o Dr. Edmilson. O paciente, tendo a vontade de ser reabilitado e tendo esses exames em mãos, a gente normalmente encaminha para o Dr. Edmilson para ele tomar posse desse paciente, não é assim? Sim, Regiane, mas é importante sempre comentar que você tem que conhecer o paciente, né? Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer com o paciente é escutar o paciente. Ele tem muito a te dizer, ele traz um histórico de situações de atendimento pregresso e tem uma expectativa real muito grande. Então, você somar o exame clínico, a entrevista, mais os exames de imagem, permite com que você faça planos de tratamento bastante consistentes, de maneira bem específica para cada indivíduo. É importante dizer que cada pessoa é um universo especial e deve ser tratada dessa maneira. A odontologia, ela existe para tratar cada indivíduo de forma especial, e a implantodontia segue essa premissa. Edmilson, e você falou uma coisa importante: cada ser humano é único, o organismo responde de forma diferente, é isso? Sim, e você tem razão. É importante que você levante o estado de saúde atual do paciente para que você possa, então, corrigir algumas necessidades, se assim for, preparar o paciente para receber uma cirurgia sem trauma, algo que tenha uma cicatrização muito favorecida e que você possa fazer essa pessoa ter uma boa experiência, uma boa lembrança do seu atendimento. É importante tratar cada indivíduo diante das suas necessidades. Isso é fundamental. Edmilson, e o organismo, como cada pessoa é única, pode haver alguma rejeição? Bom, essa é uma excelente pergunta, Alessandra, porque as pessoas usam esse termo rejeição de maneira errada. Na verdade, o que pode acontecer é alguma intercorrência, alguma situação que não leve ao resultado imediato. É muito importante dizer para as pessoas que qualquer dispositivo médico que seja aplicado no seu organismo, ele tem que ser biocompatível. Então, a palavra rejeição, ela não existe, ela não é parte integrante do tratamento. O que acontece é que, às vezes, você precisa, como, por exemplo, na cirurgia plástica, é muito comum você falar sobre retox, sobre um segundo momento, um complemento terapêutico. Então, na verdade, rejeição não é o termo, tá? É importante deixar isso bem claro. Porque eu sou leiga, né? Então eu estou perguntando assim, algumas coisas que acho que o pessoal de casa gostaria de saber. Já não tem rejeição, então teria um novo procedimento ou uma nova técnica para aquele caso. Sim, exatamente, muito bem colocado da sua parte, é exatamente isso. Não é porque você teve um primeiro momento onde os resultados podem não atingir 100% do esperado, que o jogo acabou. Você tem sempre técnicas complementares que vão trazer o paciente ao resultado desejado. Então é importante colocar dessa maneira. E uma outra coisa que eu também fiquei na dúvida, eu perdi o dente, eu procuro o dentista. Mas e se eu perdi e não procurei? Demorei. Pode ocasionar nos outros dentes essa perda? Então, essa é outra pergunta fundamental para o entendimento das pessoas. Porque muitas vezes você tem uma vida corrida, uma situação que te impeça a procurar o profissional de imediato, e especialmente acontece quando a perda é lá na parte posterior da boca, né? Não está aparecendo, mais à frente eu vou. É importante ressaltar para as pessoas que uma perda dentária, ela vai ter ela vai decorrer um problema em termos de mordida, tá? Podemos chegar a perder um pouco de osso e também a cobertura gengival fica afetada. Ou seja, quanto mais breve for a procura, mais simples é o tratamento e maiores são os resultados, melhores são os resultados. No caso desse paciente que você muito bem citou, ele pode requisitar a associação de vários profissionais para que você possa fazer um plano de tratamento adequado. Por exemplo, se eu demoro para procurar o profissional,
os outros dentes vão modificar suas posições, tentando compensar aquela perda. E aí o trabalho da doutora Regiane entra com excelência, fazendo com que você devolva aquele dente à posição original, preparando para a recepção de um implante adequado. Então é muito importante a associação dos profissionais no diagnóstico e na identificação dos problemas. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo comercial, a gente volta com esse assunto delicioso. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Estamos de volta, o intervalo foi curtinho, né? E o assunto aqui é muito interessante. Como são essas perdas, né? Perfeito. Dentária. Eu trouxe aqui um exemplo para passar para vocês. Por exemplo, uma pessoa pode ter perdido um único dente. Existem muitas alternativas de tratamento, entre elas desgastar os dois vizinhos para repor o que foi perdido. Então isso traz um tratamento mais invasivo, traumático, que pode ser facilmente evitado se nós fizermos a instalação de um implante, tá? Esse implante ele é colocado no local da perda, não toca nos dentes vizinhos e você vem e restaura sobre esse implante, tanto do ponto de vista provisional quanto do ponto de vista definitivo, preservando os dois dentes vizinhos. Isso é fundamental quando nós falamos de odontologia preventiva. Esse é um grande ponto que os implantes favorecem os pacientes.
Outro tipo de perda que nós temos são, por exemplo, aquelas pessoas que são hoje usuários de ponte móvel, aquelas que têm a garrinha, põe e tira, né? Próteses removíveis. É possível perfeitamente recuperar essas pacientes tirando essa ponte móvel e fazendo com que os dentes fiquem fixos sobre o implante, usando a mesma dinâmica. O que você faz sobre um, você pode fazer sobre vários implantes. E isso dá um conforto fonético, dá um conforto funcional muito grande para o paciente, com técnicas que não têm trauma, que são extremamente simples e objetivas. E a última perda que eu posso citar para vocês está dedicada ao entendimento desses pacientes que passam a utilizar próteses totais, também conhecidas como dentadura. Esses pacientes perderam a função, têm problemas fonéticos, têm problemas gástricos, porque a deglutição e o preparo da alimentação fica prejudicado, sim. Então, a devolução da mordida, da capacidade funcional, do seu sorriso, da fonética, pode ser otimizada com os implantes e todas essas funções são recuperadas muito brevemente. Existem tratamentos que você pode recuperar isso em 2, 3 dias. Então, é muito bacana pensar que todos esses pacientes podem ter socorro dentro dessa especialidade. É muito interessante tudo isso, é muito lindo. Devolve para as pessoas essa autoestima, a dentição, a mordida, tudo perfeitamente. Mas e aí? Eu fiz o implante, está perfeito? Não preciso de uma manutenção, alguma coisa parecida? Excelente pergunta. Realmente é uma tendência aos pacientes imaginarem que uma vez entregue o trabalho, terminado o trabalho, tudo se encerrou. Não, e não é bem assim. Os pacientes precisam entender que as perdas foram motivadas por algum tipo de negligência ou algum tipo de acidente. Uma vez recuperado isso, é importante que os pacientes retornem aos consultórios dentro de um programa de prevenção, um programa de planejamento de retornos já pré-agendados, de acordo com a característica de cada pessoa. Existem pessoas que precisam ser revisadas num período menor, outras têm maior capacidade de manutenção, podem adiar um pouco, né? Mas o fato é, todas as pessoas precisam ser revisadas pós-tratamento. E nisso nós temos uma interação muito grande com a parte clínica, que nos ajudamos mutuamente, observando em todos os momentos o pós-tratamento dos nossos pacientes. A doutora Regiane poderia falar muito bem sobre isso. E a limpeza, Regiane, da prótese? É normal, como de todo dente? Tem que ter essa manutenção? Tem que vir aqui? Tem, Alessandra. É assim, olha, a partir do momento que finalizou a parte do implante, esse paciente vai ser orientado com escovação adequada, o tipo de escova adequada, o tipo de pasta de dente adequada para esse implante, o tipo de técnicas de escovinhas que a gente pode orientar esse paciente, como escovas interproximais, dependendo de como foi usado a parte protética em cima desse implante, existem hoje equipamentos, por exemplo, como o Waterpik, que auxiliam, não entra no lugar da escovação e do uso do fio dental, mas assessora essa higiene. E, como bem o Dr. Edmilson disse, que tem que ficar muito importante que esse indivíduo, esse paciente, ele tem uma individualidade. O profissional vai orientar ele o quanto essas visitas e esses controles têm que ser feitos, há quanto tempo. Então, tem pessoas que precisam ser revisadas mensalmente, tem pessoas que precisam ser revisadas a cada 2 meses, 3 meses, e aí o profissional vai orientar. Mas o importante deixar muito claro é que, feito o implante, não finalizou o tratamento. Fechou o tratamento do processo cirúrgico e protético, mas a manutenção para o controle efetivo dessa etapa, ele tem que ser para sempre, como o dente, né? É importante frisar que o sucesso vem de uma participação de equipe. Os profissionais, né, os dentistas, implantodontistas, todos os especialistas associados ao paciente também com a sua devida responsabilidade, com o seu devido comportamento preventivo. É um comprometimento. Sim, é um casamento. É um casamento, porque é um dente.
né? E não só um dente, Alessandra. Nós temos aí situações como a articulação, os músculos, são elementos que são dinâmicos, e especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as tensões estão à flor da pele, todos esses aspectos podem modificar. E o profissional da odontologia é o melhor profissional para identificar se houve alguma modificação do tratamento original e qual é o curso que nós vamos orientar os pacientes. Então, esse contato frequente é protetor para o paciente e o nosso interesse de manutenção dos bons resultados possíveis. Jane, eu estou encantada com tudo, né? Porque essa parte de implante, acho que mexeu comigo porque eu não sabia de nada disso, né, doutor? A mordida, a dentição, o sorriso, tudo para mim é novidade. Você sabe disso, que eu estou encantada. Mas tem alguma dica para o pessoal de casa conhecer um pouco mais, né? Ale, eu falo assim, olha, que eu penso muito na minha clínica. Não deixe para amanhã. Se você tem uma ausência, mais de uma ausência, procure um profissional, vá fazer uma avaliação, marque uma consulta. Tudo, como o doutor Edmilson mesmo citou no começo da entrevista, do nosso bate-papo, tudo que você consegue fazer antes, você sempre vai ter melhores resultados, você sempre vai conseguir dar uma expectativa de menos prejuízo para essa mordida, para essa função, para essa mastigação. Então, a dica é: não deixe para amanhã. Corra atrás do seu sorriso hoje, não é isso? Excelente colocação, doutora. Eu concordo integralmente e diria para vocês, para você que está em casa, que essa ciência ela já tem mais de 55 anos de pesquisas, conhecimentos. Então é um campo do conhecimento odontológico que está a seu dispor, sempre bem intencionado em proporcionar melhor qualidade de vida para você, que passa aí a expectativa de melhorar a sua vida, de ter mais segurança ao sorrir, ter mais segurança ao se relacionar com as pessoas queridas. Então, realmente, corra, procure, não espere. Você vai poder desfrutar de uma especialidade que hoje tem técnicas extremamente atraumáticas, simplificadas e que prometem e entregam os resultados. Vale a pena você buscar a implantodontia e certamente as pessoas verão o quanto pode melhorar suas vidas. E eu quero vocês mais vezes no programa, quero mostrar para as pessoas a importância, tá? Não só da saúde bucal, não só de se cuidar, não só de resgatar a autoestima, mas do cuidado. E eu te convido a vir mais no programa, tá, doutor Edmilson? Muito obrigada. Com certeza, eu me sinto muito honrado, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, estar participando de um programa que presta serviço, que entrega informação consistente, de qualidade, para mim é motivo de muita honra e eu quero estar cada vez mais próximo, né? Geração do bem, gerando bem, participando dessa maneira para tentar melhorar um pouco a vida das pessoas com informação precisa e adequada. Obrigada. E você é uma parceira nossa, né? Ale, eu que agradeço. Queria agradecer a presença do doutor Edmilson aqui. Para mim é sempre uma honra estar do seu lado, escutar a sua fala, né? Esse carinho que você tem com a gente, esse carinho que você tem com os pacientes. Quando eu encaminho e os pacientes retornam, gente, quanta educação, né? Quanto profissionalismo. Queria te agradecer imensamente de você ter disposto do seu precioso tempo aqui com a gente sempre, tá? Vai ser sempre bem-vindo, como a Alessandra disse. E, Ale, obrigada mais uma vez por a gente poder passar um pouquinho do que a gente sabe para quem está aí do outro lado da telinha, querendo sempre informação boa, de qualidade, com responsabilidade, com profissionalismo, com ciência, com comprovação de estudo, né, para a gente poder trazer para o nosso público sempre o que tem de melhor. Tá joia? Obrigada mesmo. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.